Vamos lá com mais informações, falar agora de uma rodovia fundamental para o estado de Santa Catarina, que há anos testa a paciência dos motoristas, dos condutores. A duplicação da 282 deu mais um passo importante, mas a obra em si ainda continua esbarrando na burocracia, na falta de vontade, né, gente? Na falta de vontade. Porque se nós tivéssemos realmente políticos engajados, assim como a iniciativa privada tanto aguarda, nós teríamos essa resposta de maneira mais rápida e essas obras já estariam acontecendo, mas continuam a passos de tartaruga. A gente vai trazer mais informações com a Grazi Bialy, porque agora o DENIT concluiu essa licitação de pelo menos esse trecho que é o de maior movimento, saindo aqui da capital, Palhoça, subindo até Lages. Né, Grazi? Aí você está no local, no início da 282, pelo menos no trecho ali de Santo Amaro, Palhoça, porque ela começa na Via Expressa, até para quem não sabe, né, Grazi? A Via Expressa, que a gente sempre fala, 282, saindo da ponte, é o quilômetro 1 da BR-282, que depois ela vai paralelo com a BR-101 e chega nesse ponto onde está a Grazi, que traz as informações ao vivo. Muito bom dia, Bialy. Vamos só ver se a gente consegue ajustar o microfone da Grazi. E outra característica da BR-282, gente, como ela tem esse trânsito constante, né, frequente, do transporte das mercadorias no nosso estado, vindo do interior para o porto, ou, consequentemente, o sentido oposto, ela é uma rodovia muito sinuosa, né? São curvas, na maior parte do trecho, de curvas e de subidas. E áreas que não tem nem mesmo a terceira faixa. Isso o que acaba proporcionando? Aquela tentativa de ultrapassagem forçada. A maioria dos acidentes que nós temos de registro dos últimos anos, ou até da última década, da BR-282, o que é? É a colisão frontal. Olha essa imagem do drone, aí você tem uma ideia, porque vai subindo o caminhão naquela lentidão, às vezes até 30, 20, 40 km por hora, e um veículo de passeio, que não tem esse peso todo, que tem os motores potentes, é óbvio que numa aceleradinha, um pouquinho mais, consegue ultrapassar. Mas dependendo do ponto que é feita essa ultrapassagem, gera um risco tremendo, porque aí é a questão do cálculo, né? É física, né? A velocidade e distância. E é por isso que acontecem esses acidentes na BR-282. E o que reforça a necessidade, porque nós temos essas duas linhas, né, Grazi Bialy? Nós temos a questão da economia de Santa Catarina, que perde e muito, mas o principal são as vidas, né, que se foram ao longo da 282 e na causa principal apontada pela Polícia Rodoviária Federal, a ultrapassagem forçada. E agora, hein, Grazi, esse trecho, então, Lages e Palhoça, hein? O que o DENIT está nos informando? Será que teremos em breve o início dessas obras? A informação ao vivo é contigo, Bialy. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, não tão breve assim, mas pelo menos um passo, ainda que de tartaruga, né? Mas segundo o DENIT, então, eles concluíram essa etapa que é a licitação. Porém, ainda não tem prazo para começar, então, a execução das obras de fato, né? Os contratos que essa licitação traz. Esse é um trajeto aí de cerca de 200 quilômetros que vai aqui de Palhoça, então, até Lages, na Serra Catarinense. E é justamente o ponto de ligação, né? Que essa rodovia, a 282, faz entre a Grande Florianópolis e o Oeste Catarinense, fazendo aí o transporte logístico, né? De cargas. Também muitas pessoas que transitam nesse trecho, que vêm do Oeste para cá, que saem daqui e vão em direção ao oeste, como você falou, enfrentam muitas dificuldades. Não apenas a paciência no trânsito por conta dos engarrafamentos quilométricos, mas pelo risco que essa rodovia oferece. A gente olha por aqui, já dá para a gente ver, não tem um acostamento decente, então se houver a necessidade de alguma ultrapassagem ou a necessidade de parar o carro, é um risco. A gente está vendo lá ao fundo, tem um carro tentando fazer um contorno, não sei se vocês perceberam, ele não tem esse contorno para fazer, então ele precisa cortar no meio dos veículos que estão transitando ali mesmo, se colocando em risco e colocando em risco outras vidas que circulam por aqui. Além do que, esse trecho entre Palhoça e Lages é um trecho que comporta muitas cidades e a rodovia corta essas cidades ao meio, tendo então a via urbana. E aí a circulação de muitos pedestres sem infraestrutura alguma para essas pessoas que moram nessas regiões e que dependem de fato dessa rodovia para circularem, para irem para suas casas, para irem para os seus trabalhos. De acordo com o DENIT, então,
A licitação aconteceu, aí está concluída, mas não tem ainda prazo para começar os contratos. E esse edital, ele prevê aí um valor estimado de 46 milhões de reais. E aí vai ser dividido em alguns lotes. Por isso, eles imaginam uma obra de longo prazo, que não tem ainda data para início, deve começar aí entre 2 e 5 anos. Esse é o prazo estimado, segundo eles. Aí vão ser divididos em lotes, então o primeiro deles começando em Palhoça até Águas Mornas. O segundo lote da obra vai de Águas Mornas até Rancho Queimado. Depois, o terceiro lote vai da Serra da Boa Vista, então. O quarto lote compreende aí Rancho Queimado até Alfredo Wagner, que é uma região bem complicada ali também, né? Que deve ter alguns acessos, sendo necessário fazer aí algumas obras diferenciadas. E claro, aí o lote 5 de Alfredo Wagner até Bom Retiro. Lote 6 de Bom Retiro até Bocaina do Sul, na SC 475. Aí depois o lote 7 é de Bocaina do Sul até a localidade de Índios em Lages. E por fim, então, a localidade de Índios lá em Lages, quando chega até a BR-116. É um trajeto muito longo, mas também muito importante, que faz toda essa ligação. E claro, como você bem disse, já tirou muitas vidas por aqui. Então a gente segue acompanhando essa situação, porque há muito tempo moradores e motoristas anseiam por essa obra, por essa duplicação. A gente vê que não tem uma sinalização decente, a gente vê que falta muita estrutura e claro que essa obra certamente viria para melhorar toda essa condição que tem a BR-282, a importante ligação entre a Grande Florianópolis e também o Oeste Catarinense. Zanotto. Obrigado, Grazi. Quando a gente vê outro exemplo aqui ao vivo, a falta de infraestrutura, olha o ciclista, ó. Isso aqui é o trânsito urbano, gente. É o morador da região de Palhoça, de Santa Marta da Imperatriz, que não tem segurança nenhuma. Olha onde é que passa o ciclista, ou estou exagerando? Olha onde está passando o flagrante ao vivo da reportagem mostrando. É um mínimo que a segurança, que a infraestrutura não temos. E precisamos ficar aguardando essas promessas daqui 2, daqui 5 anos. Ah, porque é complicado. Complicado foi construir a Serra do Rio do Rastro lá em 1950. E não fizeram. Né? O desse Fusca aqui era destaque. Lá em 50, naquela década, e conseguiram construir a Serra do Rio do Rastro. E agora nós estamos em 2026, ainda aguardando licitação e promessa para essa BR que transporta a economia do estado de Santa Catarina, para essa BR que tantas vidas se foram, de famílias que nunca mais terão seus entes queridos por acidentes provocados ou por imprudência de motorista, na maioria, né, quando a gente fala da colisão frontal, ou pela falta de infraestrutura realmente. Então é algo que deveria ser tratado como prioridade para o nosso estado no âmbito nacional. Uma força envolvendo nossos parlamentares, deputados federais, estaduais, senadores, governador, todo mundo deveria ir na mesma causa, porque a 282 é um dos principais corredores do nosso estado. É porque cansa, gente. Cansa ficar falando da mesma coisa e não ter uma eficiência, né? E vendo exemplos como esse do ciclista passando ali do lado, sem nenhum acostamento, sem nada, sem uma ciclovia. E aí vem me dizer que é difícil. Difícil foi em 1950, Serra do Rastro, cheio de curva, cortando, conseguiram. E agora não conseguem fazer isso? Vamos lá no Japão, vamos lá aprender com o japonês como é que se faz obra. Maria, sai contigo.